Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, quinta-feira, dia 27 de agosto. Estamos chegando aí no fim da semana, no fim do mês. E eu separei aqui algumas das principais notícias do dia. Tá? Vamos começar logo com a questão da Covid, né? Infelizmente, aqui a América Latina superando 7 milhões de casos de Covid. Lembrando que há 2 semanas tínhamos chegado a 6 milhões. E agora, em apenas 2 semanas, mais 1 milhão de casos, então superando os 7 milhões de casos. Tem uma perspectiva aqui boa, quer dizer, não ruim, né? O Brasil aqui, o Ministério da Saúde registrou no Brasil, né, nas últimas 24 horas, 984 mortes. Então, assim, a gente caiu um pouquinho de 1.000. Então, vamos torcer para que essa tendência, para que isso vire uma tendência, né? Porque ontem, inclusive, eu estava mencionando no gabinete de crise essa dificuldade que estamos enfrentando de descer desse platô de 1.000. E aqui, 984. Então, vamos torcer para que realmente isso se transforme numa tendência e a gente possa reduzir o número de mortes. Então, amanhã, muita atenção nos números, ok? Olha, vou começar de trás para frente, já com o item da pauta aí. Bolsonaro fez a live dele tradicional das quintas, né? E vacilou mais uma vez, né? Na outra semana, ele usou a revista Cruzoé, inclusive a matéria que falava do ACEF, que falava, né, dele, da intromissão dele lá, daquela questão da JBS e tudo, e aí ele vacilou usando a matéria, né, o verso da página que ele manda imprimir da matéria, para fazer anotações, e a gente viu e flagrou, quer dizer, ele usando essa matéria. E hoje ele vacilou de novo aqui, deixou escapar aqui para a câmera, que estava filmando a live dele, uma folha com os itens, né, alguns itens da pauta. E um dos itens da pauta, que é justamente o item que ele riscou, estava assim, botar um ponto final na questão envolvendo Queiroz e a primeira-dama. E aí ele foi e rabiscou durante a live o item, ou seja, não quis botar um ponto final na questão do Queiroz e da primeira-dama, né, dos cheques, 89 mil reais em cheques depositados pelo Fabrício Queiroz e pela mulher dele na conta da Michelle Bolsonaro. Então, pelo visto, não conseguiu abordar tema aí tão sensível, a pergunta permanece e ele não consegue responder, ele dá uma resposta atravessada, né, quando é flagrado ali por pressionado por algum repórter, ou ele foge da pergunta, né? Hoje, inclusive, ele estava lá em Foz do Iguaçu, foi inaugurar uma pedra fundamental de uma obra, porque está assim, né? Um dia inaugura um poço artesiano, outro dia, ontem mesmo, eu estava em Minas, aí participando simplesmente da retomada de um alto-forno, né? E hoje foi lá em Foz do Iguaçu para fazer o lançamento da pedra fundamental lá de uma obra rodoviária. Então a coisa tá difícil. É o prefeitinho, né? Nosso prefeitinho aí da República fazendo campanha, como eu já disse, né? A gente tem acompanhado isso, sempre tirando foto para os santinhos, gravando vídeo para a campanha eleitoral e usando o seu dinheiro, o meu dinheiro, quer dizer, ele realmente virou um especialista em campanha, como eu disse ontem. Ok? Está resolvido. Então, hoje fugiu, né? Fugiu da coletiva, de uma coletiva de imprensa prevista, e ele cancelou a coletiva de imprensa justamente para não ser incomodado, né, com perguntas que ele não tem, para as quais ele não tem resposta, como essa, né, dos 89 mil reais na conta da Michelle. É isso? É isso. Vamos continuar nessa toada aí, né, do Bolsonaro em campanha, Bolsonaro abraçado ao Centrão, etc. e tal. Olha, para agradar o Centrão e o Rogério Marinho, que está ocupando aí o posto de ministro mais importante do governo, tá? Desbancando o Guedes, Rogério Marinho. Então, para agradar o Centrão, Rogério Marinho, o Bolsonaro resolveu aumentar a verba extra aqui para investimento em obras este ano. O antagonista apurou aqui, matéria do César Feitosa, né? Apurou que o valor será de 6 bilhões e meio, e não mais aqueles 5 bi que eles estavam disputando. Lembra que a gente falou ontem? Agora não, agora já é 6
bi. Bolsonaro passou a considerar o aumento após pedidos de lideranças do Centrão e do próprio Marinho, que considerava pequeno o valor que seria destinado aos investimentos. Na divisão, cerca de 3 bilhões serão indicados por parlamentares. O restante será dividido entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Marinho, e o Ministério da Infraestrutura, Tarcísio. Inclusive, na live agora, ele falou que se tivesse 50 bi para o Tarcísio, ele entregava para o Tarcísio fazer obra, asfaltar o país inteiro. O Ministério da Economia deve liberar os valores por meio de remanejamentos no orçamento. A edição de uma medida provisória para autorizar os recursos extras foi criticada pelo Rodrigo Maia e pelo Bruno Dantas, do TCU, motivo pelo qual o Guedes procurou uma outra forma de conseguir o dinheiro. O MDR, na época ainda comandado pelo Gustavo Canuto, vocês vão lembrar, no final do ano passado, liberou 3,8 bi de verba extra no fim do ano, justamente para atender essas demandas do Centrão. E agora, 6,5. Né? O dinheiro, como a gente mostrou, abasteceu obras, né? Seguindo indicações de parlamentares de um grupo VIP do Davi Alcolumbre, uma lista feita pelo Davi Alcolumbre. Inclusive, o município que mais recebeu recursos foi justamente Macapá, né? Do próprio Davi, que está querendo lá botar o irmão como prefeito. Então, é para isso que serve o nosso dinheiro. Enfim, vamos seguir aqui no nosso noticiário. É engraçado, né? Ele foi lá em Foz do Iguaçu hoje, levou o Hélio Lopes dessa vez, não levou o Carluxo, não, levou o Hélio Lopes. Ninguém sabe o que faz o Hélio Lopes, né? A gente até registrou isso aqui, ninguém sabe o que faz. E falando aí de Davi Alcolumbre, né? O Davi Alcolumbre está aí, ó, mais um capítulo inacreditável da fissura de Davi por um projeto pessoal de poder. O Senado alegou, a advocacia do Senado aí emitiu um parecer alegando que o Supremo Tribunal Federal não pode se meter na tentativa aí de reeleição, né, do Alcolumbre, que significaria rasgar a Constituição e o próprio regimento interno da Casa. Para os advogados do Senado, que se manifestaram aí lá no âmbito daquela ação do PTB, né, que questiona a possibilidade de Alcolumbre e de Rodrigo Maia de se reelegerem, o assunto é matéria interna corporis. A questão dos atos versa sobre a interpretação dada a normas regimentais cuja natureza interna corporis impede a sindicabilidade por parte do Poder Judiciário. Isso aqui é juridiquês, só para dizer para vocês o seguinte: eles estão tentando resumir essa situação a uma questão do regimento interno, mas eles esquecem que existe uma previsão constitucional. Então, enfim, estão forçando a barra, vocês sabem. Alcolumbre e Rodrigo Maia pegaram o jatinho da FAB, foram lá visitar o Moraes, né, dias atrás, inclusive agora até o senador, alguns senadores estão questionando, né, como é que usou o jatinho da FAB para questões que não têm interesse público, né, é um interesse privado deles que querem a reeleição, né. Mas é assim, o jogo é bruto e a gente aqui vai registrando apenas essas manobras. E falando em manobra, né, o STF manobra para garantir a derrota da Lava Jato. Aqui, ó, olha só o que eles querem fazer. O Dias Toffoli vai ser substituído pelo Fux agora em setembro na presidência do STF. Então, o que seria o correto? O Toffoli ocupar o lugar do Fux na primeira turma, né? Mas, que é a chamada, apelidada de Câmara de Gás. Mas o que eles estão querendo fazer? Estão querendo deslocar o Dias Toffoli para a segunda turma, que é o Jardim do Éden, né? Apelidada de Jardim do Éden aí para os criminosos. E aí, imagina, né? Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli, todo mundo aí na mesma turma, transferindo justamente, aproveitando a saída da aposentadoria do Celso de Mello. Então, já fiquem no radar, né, com essa situação. Realmente não é fácil. Ainda nesse campo judicial, né, a PGR defendeu hoje o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro. Eles não têm vergonha mesmo. Enviou o parecer ao Supremo pedindo a rejeição da ação ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra a decisão do TJ, que garantiu o foro privilegiado ao Flávio. O vice-procurador, o Humberto Jacques de Medeiros, que é o faz-tudo, né, do
do Augusto Aras, alegou que não há efeito vinculante na decisão do STF que restringiu o alcance do foro privilegiado. É brincadeira, né? Então, realmente, né, o STF decide e ele vamos dizer assim, cumprem aquilo que foi decidido pelo STF quando interessa. Quando interessa, diz, não tem vinculação, não tem nada. Enfim, não é fácil. Bom, e falando em PGR, pelo menos uma notícia boa aqui, a PGR arquivou aquele relato do Dario Messer, que envolvia o Januário Paludo, né, um procurador da Lava Jato, que hoje está na 5ª Câmara, foi procurador da Lava Jato, hoje está na 5ª Câmara de Coordenação e Revisão no Ministério Público, e ele foi envolvido num relato do Dario Messer de que ele receberia uma mesada através de um advogado do Paraná para blindar o Dario Messer de investigação. É realmente uma acusação leviana, feita sem provas pelo Dario Messer e em função de não haver qualquer tipo de comprovação, até a PGR teve de arquivar esse relato. É o mesmo Dario Messer, que andou falando aí de negócio de dinheiro para a Globo, etc. e tal, e que falou também das questões envolvendo autoridades do Paraguai, ex-presidente do Paraguai, etc. e tal. Como eu já disse antes aqui, o que se sabe dessa delação não justifica a delação. Então, continuamos aqui na expectativa de conhecer efetivamente os relatos do Dario Messer, que era o grande doleiro, o grande banco dos doleiros do país, né? Virou o mega doleiro, o doleiro dos doleiros, e ele, obviamente, atendeu e atendia, né, a muita gente graúda, muitas autoridades, muitos empresários, pessoal, mercado financeiro, bancário, olha, comunidades aí, se pegar só o que está na agenda dele, né, já faz uma limpa. Mas parece, tudo indica que não foi isso que ele fez na delação, né? Ele apenas se comprometeu a devolver lá uma cifra de 1 bi, que na verdade é de um patrimônio que já estava identificado e bloqueado pela justiça, e 80% desse patrimônio está no Paraguai. Então, efetivamente, dessa vez, eu não sei se a Lava Jato no Rio foi ludibriada, o que aconteceu, mas parece que escorregaram aí nessa delação do Dario Messer, como a gente está vendo aqui, os relatos dele sem provas. Ok? Então, aqui destaco para vocês ainda, assim, uma notícia interessante, tá? É bom para ficar de olho, que é o seguinte: o diretor da Polícia Federal, o diretor-geral, Rolando Alexandre de Souza, hoje ele publicou uma portaria que permite que delegados aposentados possam permanecer com suas pistolas, né, que eles usaram quando estavam na ativa. E quem já está aposentado também poderá requisitar uma pistola aí com um prazo de 1 ano. E essa medida vem justamente ao encontro de uma outra medida do ministro, né, da Justiça, o André Mendonça, que resolveu abrir nos Estados Unidos um escritório para aquisição de armas e munições. Então, está aqui 2 medidas que mostram um interesse em se gastar, né, com a compra de armas. Quer dizer, você fala assim, você dá as armas que estão na ativa para os aposentados, né, e você justifica a compra de novos lotes de armamento. Tem uma questão que precisa ser melhor entendida. Eu conversei com alguns policiais, né, que realmente ficam... Primeiro que eles dizem o seguinte: Cláudio, é claro que tem um valor simbólico a arma, até um valor sentimental, a arma que acompanhou a gente na carreira e tudo, mas é a arma com brasão da PF, é uma arma da ativa, né? O que o aposentado vai fazer com isso se ele não está mais, né, a serviço do interesse público? E um delegado tem condição de comprar uma arma nova, e é lógico, ele se aposenta, ele tem que, não tem problema nenhum ele ter uma arma, né, ter ali a condição de ter o porte da arma como policial aposentado, não tem problema nenhum, mas ele tem condição de comprar uma arma nova. Mas por que não uma arma oficial, uma arma da ativa? Então, esse é um questionamento que está sendo feito, que precisa ser colocado aí e melhor entendido, porque, claro, está aqui 2 medidas que são bem claras aqui, envolvendo a compra de armamentos. Então, a gente tem que ficar de olho também em quem vai vender, né? Porque tem muito lobby, é um setor com lobbies muito fortes, e aí a gente já conhece essa história do governo Bolsonaro com os Estados Unidos, né, com algumas autoridades,
alguns setores. Então, mais uma coisa para se ficar no horizonte. Bom, ontem vocês viram, a PGR mandou um ofício, desculpa, a Lava Jato do Paraná mandou um ofício para a PGR pedindo a manutenção, né, da força-tarefa por mais um ano, e hoje o Deltan Dallagnol ressaltou essa necessidade, né, lembrando que há cerca de 400 investigações em curso, né, e que a força-tarefa da Lava Jato precisa continuar. Então está vencendo aí o mandato, a gente espera que no próximo mês a decisão da PGR, que tudo indica não vai renovar. Então fez aqui um apelo, Deltan Dallagnol, como vocês já estão cientes desse cenário todo aí, né, de cerco à Lava Jato, não se pode esperar grande coisa, apesar aí de todo esse apelo. E falando em Lava Jato, falando em combate à corrupção, a Câmara dos Deputados, né, ela está aqui, ó, se preparando para aprovar um dos maiores retrocessos no combate à corrupção e na defesa da moralidade administrativa. Trata-se do substitutivo ao projeto de lei 10.887/2018, que na prática mutila a lei de improbidade administrativa. A matéria aqui do Renan Ramalho. Uma das mudanças simplesmente suprime uma parte que tipifica atos que violam deveres de honestidade, parcialidade, legalidade e lealdade às instituições dentro da administração pública. Meu Deus! Né? Ou seja, deixaria de ser punido, por exemplo, um agente público que retarda ou deixa de praticar indevidamente um ato de ofício, que revela fato em segredo, que esconde atos oficiais, que frustra a licitude de concurso público, que deixa de prestar contas ou que dá a alguém informação privilegiada que afete o mercado. Deixariam de responder, deixariam de ser punidos. Pela proposta, seriam considerados atos de improbidade somente condutas que implicassem enriquecimento ilícito do agente ou em lesão aos cofres públicos. Olha só, que é uma outra busca de prova, né? Você buscar é um efeito, o enriquecimento é um efeito de um crime. Eles estão querendo matar o crime antecedente, é um negócio assim absurdo. Outra excrescência, a redução de 8 para 4 anos das penas de suspensão de direitos políticos de quem for condenado por improbidade. Pior, se mudar de função, o servidor condenado pode continuar no serviço público. Cairia também de 8 para 4 anos a proibição, né, de empresa que foi condenada por participar de desvios ser contratadas pela administração pública. Não para aí. Para bloquear bens de alguém processado por improbidade, o Ministério Público precisaria comprovar a urgência da medida. Hoje, basta apresentar indício de que ela embolsou, né, dinheiro desviado, de modo que, se condenado, o recurso seja usado para reparar o dano. O projeto ainda obriga o juiz a só abrir a ação de improbidade se tiver certeza da responsabilidade do agente no caso. Quer dizer, a ação é justamente para você comprovar aquilo, né? Você tem lá o direito da defesa, a apresentação de provas, o contraponto, a análise disso e a sentença, né? A condenação ou a absolvição. O cara quer o quê? Que o juiz seja evidente, Minority Report, ele quer que o sujeito já saiba que o agente público é culpado, é responsável, para poder abrir, então, a ação de improbidade. Isso sabe, isso aqui é um tapa na cara. O prazo de defesa para alguém acusado de improbidade passaria dos atuais 15 dias para 60, o que levará a uma demora bem maior também no processo. A investigação deverá durar no máximo 1 ano. O substitutivo em apreço traz forte prejuízo ao combate à corrupção e à improbidade no país, com retrocessos materiais e processuais, segundo aqui nota técnica da subprocuradora Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini, coordenadora da Câmara Anticorrupção. O projeto de lei é de autoria do deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, e desde o ano passado está em análise na Comissão Especial sobre Improbidade na Câmara. Esse aí a gente não pode deixar passar de maneira alguma, tá? Visto o impacto negativo que está previsto. Vamos ficar de olho e vamos avisar vocês, né? Bom, e aí encerro com toda essa problemática de combate ao crime. A gente não se trata apenas de corrupção, né? O Supremo restringiu, como vocês sabem, no início do mês, primeiro teve a decisão do Fachin, depois o plenário confirmou a decisão do Fachin, restringiu operações policiais em favelas, né, durante a pandemia. E isso, claro, tem sido aproveitado pelos criminosos.
Ontem, desde ontem, o Rio está vivenciando um combate lá interno entre facções, Comando Vermelho tentando invadir, tomar a comunidade de São Carlos, lá, o complexo de São Carlos, que envolve diversas favelas, né? E o que acontece? A polícia não pode entrar. Então está lá o Comando Vermelho brigando com o terceiro Comando Puro, mataram uma mãe, né? Uma mulher aí de 24, 25 anos, foi proteger o filho e tomou um tiro na cabeça. Perdemos mais uma vida num combate estúpido. E o STF está com as mãos, né, sujas de sangue nesse caso. Não é possível que não se faça nada, que não se reveja essa posição. Né? Até o governador Wilson Witzel aqui se manifestou, obviamente, nesse caso aqui com razão, né? Não tem nada a ver com as questões dele lá envolvendo a saúde, os desvios da saúde, mas é óbvio, né? Ele, como governador aqui, falou: segurança pública é prioridade, bababá, mas por determinação judicial a atuação das polícias está limitada no Rio de Janeiro. E é verdade, né? Inclusive está lá a Procuradoria do Estado estudando uma maneira vamos dizer assim, de recorrer novamente, embora a decisão tenha sido plenária, mas de recorrer novamente e buscar aí uma revisão dessa decisão por parte do Supremo. Não é possível, é preciso que haja uma sensibilização. Agora, eu acho interessante que, diante desse cenário, você não vê, né, associação, direitos humanos, você não vê ninguém se movimentando, né? Você não vê ninguém se manifestando, ninguém cobrando isso. Tá? Então, infelizmente, fica aí essa situação. E o recado, né, para que realmente os ministros se sensibilizem e revejam essa situação, não é possível. Tá? É isso, minha gente. Muito obrigado sempre pela audiência. Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo, interagir aí na nossa rede, no nosso YouTube, para a gente ganhar sempre mais relevância. Né? E eu vejo vocês amanhã no Gabinete de Crise. Tchau.